Olá, eu sou Tânia Bragança e estou aqui com o Dr. Clilton Guimarães para mais um episódio do nosso podcast Praxis Jur Conexão Jurídica, o seu podcast jurídico. Tudo bem, doutor? Como está? Como vai? Tudo bem. Hoje muito bem aqui, recebendo uma colega para um assunto relevante, né, mais uma vez. Né? Um assunto ideias, que foge um pouco à nossa área, mas que tem aspectos muito relevantes. Né? Muito não bom. é? E que tem trazido uma polêmica aí, a gente tem visto bastante assunto relativo que pensar nisso, né? Relativo aí a essa atualização da NR1, e a gente sabe que os empresários estão empolvorosos com essas atualizações. Então a gente trouxe hoje aqui a nossa querida doutora Juliana Oliveira, né? Barros Ferreira de Oliveira, eu costumo chamá-la de Ju Oliveira, porque somos amigas, parceiras de grupos de network. Doutora, é um prazer enorme ter você aqui. Já desde do início a gente vem falando de agendar esse podcast e graças a Deus deu certo, então muito obrigada por aceitar o nosso convite. E espero que seja, assim, um bate-papo bem gostoso. Sinta-se à vontade. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço a presença, o convite, né? Fiquei muito feliz de poder trazer um pouquinho de informação, né, para o empresariado, que é muito importante, né? A gente ter informações atualizadas, informações direto ao ponto, né? Então, eu espero ser útil aqui hoje para os colegas que estão assistindo. Bom, e a doutora Juliana está aí há mais de 24 anos atuando como advogada, né, na área empresarial, principalmente na área trabalhista, né, doutora? Já tem vários cursos, MBA na USP, em gestão de direito para empresas, diretora de consultora do BNABC, uma das organizações mais antigas da qual também pertence, aliás, estamos na mesma equipe, né, equipe Solução, lá do ABC. E diversas palestras, livros, né? Coordenou um livro também pela Confraria Somos. Então, a doutora tem bastante expertise. E vamos falar sobre esses mitos e verdades. Eu queria que você iniciasse explicando o que mudou aí nessa norma regulamentadora que está trazendo aí tanto alvoroço nesse meio. Sim, vamos lá. Muitos não sabem, mas... a partir do ano que vem, março do ano que vem, vão começar a surgir algumas penalidades, né? Por conta do cumprimento ou do descumprimento da NR1, que é a norma regulamentadora número 1, que é de 1978. E ela foi modificada e foi incluída nessa norma a questão dos riscos da saúde mental dos trabalhadores, né? Hoje em dia a gente tem visto muitos trabalhadores adoecendo por conta do ambiente de trabalho, que muitas vezes é precário, né? Das condições de família, das condições de saúde. Então, isso começou a sobrecarregar o INSS com tantos afastamentos e tantas situações que eles tiveram a arcar com esses custos. E foi feito um estudo para saber o que estava gerando esse tipo de condição para os trabalhadores, e foi feitas essas alterações na lei com vias a tentar responsabilizar as empresas da parte que lhes cabe, né? E eu vim falar hoje sobre essa questão do mito, porque eu tenho estudado bastante desde que a norma foi editada, e eu vejo que tem muita informação, muita desinformação, né, rolando na mídia e amedrontando os empregadores, e não é bem assim que as coisas funcionam, né? Como eu milito já há 24 anos na Justiça do Trabalho, trabalho com empresas que procuram seguir a legislação de uma forma correta, estão sempre preocupadas em ter um regulamento interno, em gerir de forma correta as relações dos trabalhadores dentro do ambiente de trabalho. Eu entendo que essas empresas, elas não têm o que temer, né? Basta que elas continuem preenchendo outros requisitos legais para que elas continuem estando cobertas aí, seguras, tendo essa segurança jurídica. Eu queria começar falando sobre o seguinte.
Explica para nós e para todo mundo, porque o nosso podcast é para empresários, para empregados, para psicólogos, para médicos, para quem quiser, né, compreender um pouco mais os assuntos que a gente discute aqui. Então, Juliana, se você pudesse, assim, o que é essa norma? Por que é que quem edita essa norma, se é o Ministério da Previdência e Saúde, se é o Ministério do Trabalho? Por exemplo, qual era o objetivo em 1978, né, que a gente já pode imaginar, era um outro cenário, né, tecnologias diferentes, modo de produção muito diferente daquele que se dá hoje, essas coisas todas. E o que teria, né, nos dias de hoje, levado, né, o órgão encarregado da edição da regra a alterá-la para inserir isto ou aquilo, para cobrar um pouco mais ou um pouco menos? Quer dizer, o que é que ocorreu no ambiente de trabalho, ou que pode estar ocorrendo, né, que eventualmente tenha suscitado? Porque nós estamos falando aqui de uma área do direito regulatório, né, que são órgãos que têm competência para editar normas, que têm força de lei dentro de certo âmbito, né? Então, assim, eles não podem ter feito isso de uma hora para outra, sem um debate prévio, sem haver uma causa. Então, assim, porque quanto mais a gente investiga isso, mais a gente esclarece até mesmo os empresários e empregados do que se trata isso, do que é. Então, diz isso para a gente. O que é essa norma? Assim, o que ela é? O que ela exige? O que ela quer? O que ela deseja? Né? Sim. Entendeu? Ela foi uma norma editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né? Tá. Foi o encarregado por editar essa norma. E foi ele mesmo que editou essas mudanças. Foi feito um trabalho interno, né, no Ministério do Trabalho, mas tudo partiu, né, nos primórdios, lá em 1978, o objetivo da lei era regular as questões de insalubridade, né, de periculosidade. Então, fala muito sobre o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o PGR, né, a LTCAT, documentos que toda empresa precisa ter, né, para comprovar que elas estão cumprindo aquilo que está previsto na lei. Então, jornada de trabalho, né, a questão dos danos à saúde, né, do trabalhador, a saúde em si, propriamente dita, física, né? A saúde física do trabalhador, ergonômica, né? Então, essa norma ela veio para trazer isso. Só que as relações do trabalho evoluem, né? E evoluem com uma grande velocidade nos dias de hoje. E outras normas foram criadas antes mesmo da modificação da NR1. Um dos exemplos é uma lei de 2022, que foi a lei que tratou das formas de violência no ambiente do trabalho, que trouxe mais clareza para os colaboradores em relação a questões como assédio moral, assédio sexual, né? Se instituiu a criação de um canal de denúncia que toda empresa precisa ter, para que os trabalhadores possam, de forma anônima, né, escanear um QR Code lá dentro da empresa e enviar uma reclamação para comunicar algo que esteja passando, né, que eles estejam enfrentando dentro do ambiente de trabalho, mas que eles não têm coragem para falar. Então, diversos mecanismos antes da modificação da NR1 foram criados para proteger os trabalhadores. Mas teve até mesmo a questão do burnout, né, que é essa estafa física decorrente das relações de trabalho, do meio de trabalho, de como o colaborador executa suas tarefas. O burnout também foi uma moléstia que não estava inserida no rol da ANS e depois foi inserida. Então, hoje ela é reconhecidamente uma doença ocupacional. Então, essa evolução das relações de trabalho é que levaram, né, que o Ministério do Trabalho a rever essa NR1 e incluir as moléstias psicossociais, psicomentais, dentro da legislação. E isso vale para qualquer tipo de empresa com qualquer número de funcionários. Exatamente. Tendo um funcionário... Exatamente. O que se sabe é que a legislação,
para que a empresa esteja dentro da legislação, ela precisa ter uma boa empresa de saúde e segurança do trabalho. Então, essa empresa é quem tem competência, quem é responsável por realizar esses laudos, né? Fazer uma análise interna do ambiente de trabalho, saber o número de colaboradores, saber o que cada tarefa, né? A descrição das tarefas, das atividades dos colaboradores, o que eles fazem, quais são os EPIs necessários para cada função, para cada atividade, né? Então, esse documento é um documento que foi ampliado o escopo dele e aí vai ter que constar essas questões de saúde e segurança, de saúde mental nesses documentos. E isso é passado algum questionário para os colaboradores a cada determinado tempo para poder se entender isso? Como que é feito? A forma correta de se fazer, né, até com base nessa questão da competência que eu falei, é que uma empresa de saúde e segurança do trabalho que já tem esse viés, né, de fazer essa análise das questões mentais dos trabalhadores, essa empresa faça, por meio de questionários anônimos, a colheita de informações a respeito da saúde dos trabalhadores, né? Então, saber se eles já têm ansiedade, se eles têm um histórico familiar de ansiedade, de depressão. Mas um ponto que ninguém se atenta é que a colheita dessas informações, de acordo com a LGPD, são dados sensíveis. Então, não é possível que qualquer psicólogo que não esteja amparado por uma empresa de saúde e segurança, que tenha um engenheiro por trás disso, de saúde e segurança, assinando essa documentação, esse psicólogo ele não tem competência para colher esses dados. Então, uma boa empresa, uma empresa séria de saúde e segurança, com certeza ela vai fazer a colheita dessas informações por meio de formulários anônimos. E para que ela passe para a empresa os resultados dessas informações colhidas, ela precisa passar isso por meio de um gráfico, também de forma anônima. Porque se o empregador souber quem é o funcionário que está lá, né, à beira de um ataque de nervos, quase desencadeando um burnout, com certeza esse funcionário não vai mais fazer parte do quadro da empresa, né? Então, todo cuidado é pouco no momento da colheita dessas informações. E aí, isso abarca não só os problemas que a pessoa tem dentro da empresa, quanto fora, porque muitas vezes uma coisa acaba levando a outra, né? Exatamente. E essa questão de dados sensíveis, explica para os nossos aqui espectadores o que significa esses dados sensíveis. Sim. Depois da edição da Lei Geral de Proteção de Dados, né, todas as informações de cunho pessoal, que tem a ver com a saúde, né, do trabalhador, essas informações, elas são consideradas informações sensíveis, ou seja, não é de conhecimento público. Um trabalhador, quando ele tem alguma doença, o simples fato dele apresentar um atestado na empresa, né, essa moléstia que vai vir, o CID lá, que vem informando qual que é a doença que ele tem, ela não pode ser exposta. Os outros colaboradores não podem saber, né, que o José tem aquela doença, ou ele está passando por aquela situação, né? São informações sigilosas. Então, quando a gente fala em dados sensíveis, nós estamos falando em informações sigilosas que as pessoas não podem sair por aí divulgando, né? O correto é que as empresas também se adequem à LGPD, para que quando elas recebam um atestado de um colaborador, elas também saibam manusear esse dado para que não se torne uma coisa pública e a informação vaze e outro colaborador fique sabendo da saúde. Isso daí já veio até antes da LGPD, né? Quando os colaboradores podem dizer, qualquer pessoa, né, na verdade, quando passa no médico, ela pode autorizar ou não que o médico coloque o CID no atestado, informando qual que é a doença que ele está atravessando, né? Então, várias medidas já vêm sendo tomadas, né? Não foi uma coisa de um dia para outro que culminou nessa alteração da NR1.
outras situações foram ocorrendo e foram sendo abarcadas por meio da legislação, mas nenhuma tinha esse caráter de norma regulamentadora para unir todas essas questões. Na verdade, isso foi colocado na norma regulamentadora justamente para poder fazer parte de uma das missões aí das empresas de saúde e segurança do trabalho. É muito interessante isso. Então, eu vou entabular aqui uma conversa a partir de certo ponto. As empresas hoje estão sendo, digamos assim, compelidas, né, a tomar essas precauções, né, em relação aos trabalhadores, o que é muito justo, etc. e tal. Isso vem lá de 1978, não é de agora, etc. e tal. Antigamente, quando o mundo empresarial, né, especialmente as indústrias de antigamente, que eram talvez o foco número 1 dessa normativa, né, que nós estamos nos referindo. Naquela época o problema era outro, era um problema mais, digamos assim, material, mecânico, não mental. Havia, eu me lembro, poucas coisas que afetavam duramente, porque já se falava nos anos 80, né, em meio ambiente do trabalho. O meio ambiente é um conceito amplíssimo, né, que compreende o meio ambiente urbanístico, o meio ambiente do trabalho, o meio ambiente, né, de um modo geral, né, enfim, a biota, etc. e tal. Mas os ambientalistas também sempre destacaram, dentro das empresas, dos locais de trabalho, um ambiente próprio, né, que é o meio ambiente do trabalho. Enfim, muitas obras sobre isso, muita gente se especializando nisso. E lá, naquele tempo, as preocupações eram mais assim, com coisas mais mecânicas, eram com gases que se evaporavam no ambiente, eram, digamos assim, decorrentes de calor, riscos mecânicos, calor, etc. Então, de um tempo para cá, o que a gente tem lido, né? Se uma grande novidade no direito, isso desde os anos 2000, foi o surgimento, se não me engano, na Itália, dos chamados danos existenciais, né? Daqueles que, enfim, gastaram a vida a trabalhar, né, incessantemente por um valor talvez menor do que a compensação exigível, em razão da sua atividade, e justamente porque despendiam muito tempo, muitas horas de trabalho, distanciando-se de família, distanciando-se dos outros, etc. É um pouco esse perfil. Então eu calculo que o problema seja um pouco interligado a esses danos existenciais, que teve aí uma evolução na doutrina, o direito brasileiro começou a atentar mais para ele, né? Ele é mais divulgado e tal. Agora, outra coisa de outro lado que eu queria puxar essa conversa é o seguinte: o nosso modo de vida, século XXI, e nisso se incluem redes sociais, nisso se inclui, né, a modificação das relações, nisso se inclui a própria modificação das relações de trabalho, o cotidiano mais instável do trabalhador. O home office, né, doutor? O home office, a pejotização, né, porque hoje muitos são pejotizados, né, e por serem pejotizados, você pega, por exemplo, um motoboy, Uber, um motoboy desses que transportam comidas ou outras coisas, eles têm um ritmo alucinante, dentro de um trânsito mais alucinante ainda, com prazos a cumprir que são muito mais danosos do que os nossos prazos na advocacia, por exemplo, né? Você tem 4 minutos para chegar no lugar, mais 5 minutos para chegar no outro. Enfim, então tudo isso, né? Tudo isso foi, de certo modo, compelindo também essas pessoas, né, a serem mais ansiosas, talvez despertando algum TDAH naqueles que já tivessem uma propensão. Enfim, então, isso. Além do que, esse TDAH, que é uma coisa nova, né, relativamente nova para a medicina, né, acho que a Ana Beatriz Nogueira foi uma das primeiras que fez uma pesquisa sobre isso, né, mas também as pessoas, mesmo fora das relações de trabalho hoje,
tem muitas possibilidades de, pessoalmente, né, serem atingidas por um ambiente negativo, ostensivo, ostensivamente, digamos assim, ameaçador, Nocivo. como aquele que a gente experimentou na pandemia, e os tempos de hoje que, assim, quem lê jornal se alucina, né, assim, todos os dias, todos os momentos e todas as horas. É melhor não ver. Né? Enfim. Então, assim, eu penso que essa preocupação é com aquilo que a gente chamava antigamente, não sei se é esse o nome, a doença do trabalho, ou acidente do trabalho, né? Que a doença do trabalho seria uma espécie dentro do gênero acidente do trabalho. Né? Então, assim, você vai fazer esses testes para medir tudo isto. Mas, assim, leva-se em conta só o ambiente da empresa e não a vida que o indivíduo tem fora dela. Né? Vamos dizer assim, qual é o trabalho que você tem de fazer? Porque, assim, quando essas predisposições forem anteriores, forem, né, ditadas por outras situações, né, etc. e tal. Enfim, há como separar isso, porque hoje o século, o tempo é o tempo da doença mental. É absolutamente triste a gente fazer essa constatação, mas o número de doenças mentais estão aumentando, ou estão sendo descobertas, constatadas. Isso tem evoluído muito de um tempo para cá. Então eu calculo... Uma velocidade enorme. Então, assim, eu calculo que no ambiente de trabalho não seja um ambiente diferente desse que a gente vive aí no dia a dia. E com essas possibilidades todas. Então, assim, como é que se cumpre a NR1 com toda essa nessa vida louca, nessa vida louca que a gente tem e que qualquer pessoa que trabalhe, né, assalariada ou pejotizada, né, tem, né, ou enfrenta. Exatamente. Particularmente, eu tenho enfrentado alguns casos pessoais, e isso não é de agora, né? A única coisa que ainda não aconteceu e que vai acontecer no ano que vem é que as empresas vão ser, de uma forma ostensiva, fiscalizadas. Mas todo esse panorama que o doutor disse aqui, isso já vem de um tempo para cá. Então, eu já tenho coisa de 4, 5 anos atrás, eu já venho enfrentado ações, né, defendido empresas em ações que estão envolvidas questões de assédio moral por conta de excesso de tarefas, excesso de horas extras, colaboradores que não trabalham em regime 12/36, mas na verdade fazem horas extras, quando na verdade não deveriam fazer. Então eu já venho enfrentando esse tipo de situação. Colaboradores com burnout. Particularmente, eu tenho 2 casos em que o empregado tentou que a empresa fosse responsabilizada, né? Tentou o reconhecimento do burnout como a doença adquirida no trabalho, mas ela não conseguiu, porque existem situações fáticas, né? A pessoa ela já dá sinais de que essas questões não são só não ocorrem só dentro da empresa. Tem muita coisa envolvida que é o meio externo que colabora para isso. Então, se é uma empresa que o funcionário vai lá, ele trabalha às 8 horas certinho, ele não faz hora extra, ele ganha o salário dentro do piso da categoria, por que vai se responsabilizar a empresa em uma alegação de burnout? Né? A gente fala que falar até papagaio fala, o papel aceita qualquer coisa. Né? Hoje a gente tem também um grande número de profissionais, né, pseudoprofissionais, que ingressam com reclamações trabalhistas temerárias, né, prometendo para o colaborador que eles vão ganhar mundos e fundos, e quando na verdade ele não tem direito a nada, porque eu falo que eu, como advogada de empresa, eu estou numa situação muito confortável, porque eu já sei qual é a alegação do trabalhador. Então, eu tenho uma grande facilidade em manipular os documentos em favor da empresa depois que eu já sei aquilo que o trabalhador está pedindo. E o advogado, por sua vez, ele vai acreditar naquilo que o cliente dele falou, aquilo que ele vai colocar na petição inicial. Mas, na verdade, ele não sabe o dia a dia e a realidade da empresa.
Muitas vezes eles falam, eu fazia hora extra, eu saía mais tarde. Quando você vai ver, tinha lá um acordo de banco de horas, ele folgou em outros dias. E o cumprimento, né? de metas? O cumprimento excessivas? de metas, sim. O cumprimento de metas, sim. Isso é bem comum em processos de bancários, né? Que eles têm metas para cumprir, tem um certo número de produtos para vender, e isso acontece, né? E aí, com certeza, se ficar comprovado que a empresa exigiu demais, né? O funcionário ficava de sobreaviso, com celular, tendo que atender clientes fora do horário de expediente, é lógico. A Justiça do Trabalho está aí para isso, né? Nós temos juízes mega competentes que analisam todas essas questões. Mas o que não se pode é banalizar, né, a questão da NR1 e a questão dessa análise psicossocial dos colaboradores e achar que todos os processos que os colaboradores vão entrar são causa-ganha, né? Como muitos dizem por aí, porque não é. Tudo depende de prova, algumas questões são ônus de prova do trabalhador, outras questões são ônus de prova da empresa. Então, a empresa que trabalha na parte educativa do colaborador, né? Que as empresas costumam na semana CIPAT fazer uma semana de educação para o trabalhador, informando o que é o assédio, como que o trabalhador deve se portar, como ele deve se defender, como ele pode utilizar o canal de denúncias que é colocado à disposição deles. Então, existem empresas que estão de fato preocupadas com a saúde do trabalhador. Então, elas não precisam se preocupar com essas questões se o trabalhador está trabalhando 8 horas, se ele está fazendo a 1 hora de intervalo, né? Porque é muito comum também, às vezes, acontecer de o colaborador não fazer essa 1 hora de intervalo, E dele aí vai sobrecarregando, né? Aí é claro, né, que vai sobrecarregar. Mas uma empresa que faz uma boa gestão documental, né, atestados, recebe atestados, o funcionário está afastado pelo INSS, ele cuida para ver quando termina o prazo para ele retornar, se ele vai retornar, se ele não vai retornar. Essa preocupação da empresa com o colaborador tem um valor gigantesco na Justiça do Trabalho. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque quando vem um processo partindo dessa linha, é o que eu tento provar. Eu tento provar que a empresa estava atenta a todo momento sobre esses riscos. Né? Quando então, efetivamente está, né? Exatamente, quando efetivamente está. E quando não está e se comprova, como que vai ser feita essa fiscalização para que incida nas penalidades? Na verdade, vai acontecer como sempre foi, né? Numa questão ergonômica, numa questão de insalubridade, né? Dos gases que o doutor mencionou, vai ser autuado pelo Ministério do Trabalho e a empresa vai ter que pagar a multa, porque o tempo para ela se adequar, o Ministério já deu 12 meses para fazer essa adequação. Então, passado esse prazo, vão começar as atuações. É lógico, vão ter defesas para as autuações também, você vai poder se defender, a empresa vai poder questionar, mas eu acredito que a questão da fiscalização vai ser em casos de denúncia, né? O Ministério do Trabalho nem possui tanto fiscal assim, né? Vão fiscalizar empresas pontuais, assim como aconteceu com a LGPD também. Na verdade, é tudo muito novo, né? Eu me recordo que na pandemia, quando surgiram aquelas várias medidas provisórias, era uma dúvida, era uma incógnita para muitos, né? Porque é um monte de lei nova, de aplicação imediatíssima, né? Que todo mundo teve que se adequar. E a coisa funcionou e deu certo, é lógico. Sempre vão ter aqueles que não vão conseguir se adequar em hipótese nenhuma, ou não querem se adequar, porque também tem muito disso. A gente encontra muita resistência no meio empresarial daqueles que falam, vamos esperar ser multado para tomar uma providência, né? Vai depender de laudo judicial, de saúde, para poder comprovar que a pessoa efetivamente tem um problema, que é um problema grande, sim, porque são normalmente doenças difíceis de serem diagnosticadas, né? Exatamente. Então, muitas vezes não se comprova. E eu tenho percebido que essa questão dos afastamentos,
por conta de doenças como depressão, ansiedade e burnout, a Previdência ela está com um protocolo, parece que padrão. Ela concede o primeiro pedido, né? Não faz mais perícia presencial, faz online mesmo, concede o primeiro benefício e depois no segundo ela já dá uma dificultada, que é para o colaborador, né, para ver se ele tem mesmo a doença, se não tem, se ele já entrou com processo. Eu tenho um caso que o perito ele pediu para que a colaboradora levasse o processo que ela tem na Justiça do Trabalho para embasar o pedido e a concessão do benefício. Então, a gente vê de tudo. Vamos assim, se eu bem entendi, há uma parte da responsabilidade pelos males que eventualmente um empregado apresenta, né, por esse ou aquele problema de saúde. Há um tipo de situação cuja responsabilidade é da Previdência e há um tipo de responsabilidade que é do empregador, né? Havia casos, quando eu trabalhei com isso há muitos anos atrás, em que se discutia a dupla responsabilidade, previdência, empregador. Eu acho e imagino que hoje ainda seja assim. Né? Exatamente porque há o campo da doença que não tem relação direta com o trabalho e há aquela que tem a relação objetiva com o trabalho. Né? As normas estão aí há muito tempo. Eu me lembro... há não muito tempo atrás, ter conversado longas horas com um grande empresário, cujo nome não vou declinar, porque era um ambiente com certo grau de intimidade, etc. e tal, mas em que ele dizia que ou estaria fechando as empresas, ou deslocando as sedes das suas empresas, inclusive para outro país, porque ele estava sendo acossado, né, pela fiscalização, relativamente à questão da ergonomia das cadeiras em que se sentavam os seus empregados, etc. e tal. Então, se a memória não me trai, ele teria deslocado o seu empreendimento para o Paraguai, que tem se tornado, que tem avançado economicamente por afrouxar regras e por flexibilizar muitas regras, dentre as quais regras dessa natureza. Então, onde eu quero chegar com isso, né? Quer dizer assim, quando se identificam os riscos, qual é a obrigação do empregador? Porque, assim, dentro da minha existência que já vai longe, né, nos meus 67 anos, né, a coisa me parece o seguinte: por quais riscos o empregador se responsabiliza? Até que ponto? Dizer assim, porque nenhuma situação na vida, né, elimina riscos, ok? Tá? O Guimarães Rosa dizia que viver é muito perigoso. Então, assim, qualquer situação de vida, né, implica riscos. Então, diagnosticado o problema, talvez ele não consiga eliminar riscos, porque sejam próprios da atividade. Então, ou a atividade é permitida ou ela é proibida e os riscos ele pode prevenir até, digamos assim, a página 3, 4 ou 5. Não é? Quer dizer assim, como é que é isso? Como é que a jurisprudência vê isso? Quer dizer, quais são os, vamos dizer assim, detectado um problema, qual é a obrigação do empregador, qual é a obrigação do empregado, se o empregado também tem alguma obrigação, porque certamente há, aqueles, e não devem ser muitos, mas sempre há, que liguem pouco para essas questões, né? Sim. E aí o patrão tem a obrigação ou de demiti-lo ou de avisá-lo, isso é uma justa causa, se ele infringe regras que estão expondo a própria saúde dele a risco, e o empregador não quer assumir esse risco. Já enfrentou algum caso assim? Sim, sim. Eu já enfrentei um caso uma vez, foi recente, foi acho que no final do ano passado, de um colaborador que ele entrou com uma empresa de
instalações elétricas, né, em grandes construtoras. E ele ingressou com um pedido de indenização por danos morais e pela perda auditiva que ele teve no exercício das funções, né, das instalações que ele fazia, mexia com maquita para passar fiação e tal. E, curiosamente, foi a primeira vez em 24 anos que eu vi uma juíza, ela diligenciou no posto de saúde, aonde ele alegou que fazia tratamento. E o posto enviou um relatório com os prontuários dele, do funcionário, e disse que ele só tinha comparecido 2 vezes no posto de saúde para tratar o problema auditivo que ele tinha. E que era uma questão que o ouvido dele ficava infeccionado com muita frequência. Então, na verdade, não era o ruído que prejudicou a audição dele. O que prejudicou a audição dele foi essas sucessivas inflamações que ele não tratou. E aí ele perdeu o processo. Então, a empresa, por sua vez, ela tinha todos os laudos, né, os ASOS, que a gente fala, os atestados de saúde ocupacional, comprovando que periodicamente ela pedia para que ele realizasse os exames. Então, assim, foi um caso em que foi possível diferenciar e descobrir que a perda auditiva não decorreu do exercício da função dele. Decorreu da falta de cuidado dele com a própria saúde. Essa questão, né, do ouvido, da audição, é possível. Talvez da visão também seja possível. Mas a saúde mental, ela tem uma certa dificuldade que hoje ainda nós não temos na jurisprudência como é que eu posso dizer? Tudo vai depender do caso concreto. Para cada caso concreto... acho que fica muito na análise do perito. É muito abstrata a situação, é muito abstrata. Eu, assim, atuei muitos anos com ações indenizatórias, né, pelos colaboradores, e aí eu posto a você, mas mais de 20 anos com as ações de responsabilidade civil decorrentes de doença profissional ou acidente de trabalho. E eu vou lhe falar que, assim, eu devo ter entrado com umas 20 ações tentando demonstrar essa doença profissional mental, e nós conseguimos apenas um único êxito. E foi, inclusive, de uma psicóloga, né? E então, não sei se teve, assim, uma maior empatia do perito que a examinou. Sim. E nós conseguimos demonstrar a questão do tratamento que era feito com ela, da exigência de muitas tarefas fora de horário, tudo isso que você falou, nós conseguimos comprovar e ganhamos esse processo. Aliás, está em execução ainda, não recebemos. É difícil você criar né? Não é uma receita de bolo. Os processos não têm uma receita de bolo. Tudo depende da capacidade de argumentação dos patronos que estão atuando, né? E aí eu falo dos pseudos profissionais. Eu vou dar um exemplo de uma audiência que eu tive ontem. Inclusive, a doutora Nilda me acompanhou nessa audiência, ela foi como preposta da empresa. Era um caso em que faltavam depósitos, a empresa não realizou todos os depósitos de fundo de garantia do colaborador. E eu cheguei já com a defesa, mas a empresa já se antecipou à audiência e já realizou os depósitos de fundo de garantia do colaborador. Então, o que restaria ali? Qual era o risco da empresa? Olha, se o juiz sentenciar, a gente vai ser condenado a pagar a multa do 477, porque quando ele foi dispensado, não tinham todas as verbas sido pagas a contento, né? Tinha também um pedido lá que ele fez de rescisão indireta, reversão do pedido de demissão dele em rescisão indireta,
que não ia prosperar, porque 10 meses depois ele estava pedindo isso, sendo que tinha ele tinha documentado de 2 formas, por e-mail e também de próprio punho pedindo demissão. E no LinkedIn dele constava que ele tinha saído de uma empresa em outubro e entrado na outra empresa em outubro, demonstrando, né, que na verdade ele pediu demissão por razões óbvias, porque ele tinha conseguido uma nova recolocação. Mas eu conversei com a minha cliente, falei, olha, o nosso risco aqui o único é o pagamento da multa do 477. Então, eram R$4.000 aproximadamente. E foi a minha surpresa quando a doutora perguntou, doutora, não tem um valor para acordo? Eu falei, olha, infelizmente não, porque a gente depositou, né, o valor do fundo de garantia. Não, mas oferece algum valor. Eu falei, tudo bem, R$1.000? Ela aceitou os R$1.000. Quer dizer... Né? Qual foi a análise e o estudo que ela fez do caso que ela própria ingressou? Se o trabalhador tinha direito a 4.000, bastava que ela aguardasse o juiz dar a sentença, porque o próximo ato ia ser esse, e ela iria ganhar os R$4.000. Mas ela aceitou os R$1.000. Então, existe um grande déficit de profissionais hoje atuando no mercado, né? Pegando o processo por meio de WhatsApp, não conhece o cliente, às vezes manda um advogado correspondente fazer audiência, que toma... Mais isso até. Que toma conhecimento do processo no momento em que está lá com o funcionário. Então, assim, existem várias questões, né, que envolvem. Fora essa também de o colaborador também pode mentir na hora que ele procura o advogado, vai contar a versão dele, e aí existe a sua versão, a minha versão e o que aconteceu de verdade. Né? Na família também acontece isso. Uma versão de um lado, a versão do outro. Exatamente. Mas acho que em tudo, né? É exatamente isso. O que eu queria, assim, colocar para você é o seguinte, então, supondo para informar aqueles empresários que querem saber. Então, digamos assim, a que é obrigado o empresário nesse ponto? Então, ele deve o quê? Ciente dos riscos, documentados por uma boa empresa de segurança e medicina do trabalho, onde se supõe haja uma equipe multidisciplinar, com engenheiros de segurança, com médicos, com psicólogos, etc. Então, a obrigação dele, a gente pode afirmar que seria uma redução dos riscos de doença mental, já que não se pode falar em eliminação, quer dizer, uma redução máxima aos riscos. E aí, se essa for a conclusão, a gente pode pensar que, então, uma empresa deveria ter um departamento próprio, com um psicólogo à disposição, com terapia, sessões de terapia, aqueles que eventualmente... Ou esse não é um encargo do empresário, e isso é algo que ele apenas tem que vigiar se o seu colaborador, se o seu empregado de fato procura, né, busca, né, pela cura, pelo tratamento adequado ao seu quadro clínico, etc., ou ele é obrigado a disponibilizar isso dentro da empresa, entende? Assim, porque eu calculo que isso tenha... quando ele não consegue identificar, isso, sim, como faz? Porque eu estou aí achando que cada norma vira um nicho, né? Cada norma nova vira um nicho, né? Quer dizer, então, se ninguém falava em direito digital até certo ponto em que isso tornou-se parte da realidade, então, aí vem a LGPD, tem outro nicho, aí você tem cada área que vai se criando, vão criando nichos e tal, e eu suponho, claro, que essa área importante, ao meu ver, para o trabalhador, inclusive, né, que é a área da sua saúde, é relevante. E penso que os empresários conscientes também pensam assim, e também não querem ter problemas com isso, né? Querem ganhar o seu dinheiro legitimamente sem envolver a detração da saúde de quem quer que seja, né? Então, é isso mesmo, quer dizer, o empresário é obrigado a tomar providências de forma a reduzir riscos, e o que é o encargo dele? O que é o encargo do empregado? Essas relações hoje, porque o empregado é hipossuficiente à luz da CLT. Sim. Mas, assim, essa hipossuficiência, como é que ela deve ser tratada? Porque, ao meu ver, muitas vezes há um certo... não me compreendam mal, né? Assim,
O Código de Defesa do Consumidor também trata da hipossuficiência do consumidor. Aliás, com origem na legislação trabalhista. Sim, sim. Mas é uma hipossuficiência, digamos assim, jurídica, para aquela relação em determinados aspectos, o que deve ser compreendido na área do trabalho, né? Com alguns benefícios, enfim, inversão de ônus de prova, essas coisas todas que nós conhecemos. Mas, assim, ser hipossuficiente não significa dizer que ele, né, é alguém tudo que ele disser... Que qualquer coisa, né, é por um lado, e o patrão também não se salva para dizer que ele tem que manter a empresa dele em pé a qualquer custo, inclusive com a doença alheia. Isso também não é verdade. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né, o meio do caminho. É assim? É mais ou menos isso? Olha, eu vou dar um exemplo. Como que a gente resolve um problema de ergonomia em questão de cadeira? Comprando uma cadeira que tenha lá a especificação correta para aquele trabalho que o funcionário vai realizar. Como que a gente analisa os riscos do empregador? Está trabalhando, a jornada de trabalho está dentro do previsto? Se é 8 horas diárias, é 8 horas diárias. Se é 12 por 36, é 12 por 36. Se tem hora extra, está excedendo ou não está excedendo? Aí vem a questão da cultura. Quem são os líderes da empresa, os encarregados, os supervisores? Eles estão agindo de forma... humana, de forma correta, não estão excedendo, né, os seus limites quando eles falam, quando eles têm que... Determinam as funções, as atividades. Exatamente. Então, assim, não existe segredo. Tudo o que sempre foi exigido é o que o empregador tem que manter. Não é porque o colaborador fez uma denúncia no Ministério do Trabalho e o Ministério do Trabalho foi lá para averiguar as reais situações que estão acontecendo na empresa, que isso é um ponto pacífico e a empresa vai ser responsabilizada. Ainda existem empresas que trabalham da forma correta, que seguem, fazem 1 hora de intervalo, ou as férias, eles gozam no período concessivo, né? Tudo isso, se o empregador tiver como comprovar em juízo que tudo aquilo que a lei exige é aquilo que ele faz, não há o que temer. Ele não tem, porque é justamente por conta dele não conseguir identificar o risco, individualizar o risco, saber quem é o funcionário que está tendo. É lógico, algumas vezes ele vai saber, porque é um funcionário que vive trazendo atestado, às vezes ele autoriza a colocação do CID. Tem alteração de humor dentro do trabalho, responde pro seu superior. E tem uma outra coisa que muitos advogados não sabem manejar. Eles não sabem manejar a dispensa por justa causa. Porque a dispensa por justa causa, ela tem requisitos. E ela faz parte do poder diretivo do empregador. Como o empregador, ele assume o risco da atividade que ele está praticando, ele tem direitos dentro da empresa dele. Então, se é um colaborador que trouxe um atestado, a hora ele traz atestado, hora ele falta sem justificativa, ele tem que ser advertido. Não é porque ele está doente que ele se torna o senhor da situação e ele pode fazer o que ele quiser dentro da empresa. E aí que vem o trabalho da cultura. Empregador que trata a cultura entre os colaboradores, né? Coloca na cabeça dos trabalhadores que ali, que quanto mais a empresa crescer, ele também vai crescer, ele tem ele pode subir de cargo, ele pode evoluir. Trazer os colaboradores para perto faz todo sentido. Principalmente se ele vê que um colaborador está adoecido, e está adoecido de fato, não é aquele que está usando né, o atestado para... O sistema para tentar burlar e receber uma indenização. Exatamente. Esses dias, só para descontrair um pouco, eu vi um vídeo, eu dei muita risada, um advogado contratando o estagiário, o antes e o depois, e o de agora. Então, ele chega para o estagiário, olha, você senta aqui nesse computador, nessa mesa, o processo eu já abri para você, você lê, depois você me faz uma conclusão. Ah, tá bom, depois a gente conversa e sai. Agora, como que é a contratação? Tudo bem? Como você está?
como vai sua vida? Senta aqui, me conta. Você tá bem? Você não está? Olha, eu vou te explicar, fique tranquilo que é uma ação inicial. Senta aqui, deita no meu colo que eu vou estar ali deitado com o computador explicando o que é uma petição inicial. Eu ri muito, né? Então, ou seja, não é também assim, né? A expectativa e a realidade. Não. A empresa continua sendo empresa, o empregador continua tendo o seu poder diretivo. Quando a gente sabe... o poder diretivo, ele também tem limites. Não é porque você é o dono da empresa que você também pode sair fazendo o que você quiser. Mas o poder diretivo bem utilizado é uma arma na mão do empregador. Regulamento interno, você prevê normas que não estão bem descritas na CLT para a sua atividade, para a sua operação. Ou seja, é sempre aquilo, né? Tanto o empresário quanto o empregador, mas nesse caso mais o empresário, ele tem que se abarcar das questões com um profissional adequado para que ele evite situações. E a mania do brasileiro é aquela, né? Não, depois, apagar incêndio. A hora que der o problema, a gente vai resolver. E às vezes com normas simples e não tão custosas, ele consegue resolver isso e o impacto financeiro vai ser muito menor, né, do que uma ação trabalhista que hoje gira em torno de valores altíssimos. Sim. Porque a indenização ela é alta, né? Ela visa... A depender da indenização, sim. Exatamente. Não são só os danos morais. E muitas vezes o dano material, também. Né? O dano material que convertido ali uma indenização mensal até uma aposentadoria, às vezes até vitalícia. Então, uma pensão vitalícia por um dano existencial. Né? Exatamente. Não é fácil. Agora, eu queria saber o seguinte, assim, eu quero entender, quando eu vejo, assim, lá em alguns lugares da internet, que o sujeito está vendendo um kit para essa norma aí, o que é isso aí? Assim, você olha de fora e fala, meu Deus, que kit é esse para a norma? Quem é que está vendendo? E vai para quem isso aí, né? Sempre vai ter o faça você mesmo. Como é que é isso? Se o cara está vendendo o que, na verdade? Quer dizer, o que é isso aí, esse tal desse kit? Porque o assunto é complexo. Além de complexo, é profundo. Exige muita responsabilidade, não é? Quer dizer assim, você está atirando aos ombros do empresariado mais responsabilidades, o que é justo, né? Mas dentro dos limites da lei, é claro. E aí aparecem essas pessoas, porque assim, sempre tem uma onda e sempre tem um surfista. Então, quem é que está surfando nisso aí e o que é que quer dizer isso? Né? Assim, a cada onda, algum surfista surge lá com uma prancha qualquer, né? Querendo aproveitar a força da onda. Né? Sim, é exatamente isso. Eu sempre oriento as empresas que 2 profissionais são indispensáveis para se proteger contra possíveis multas em torno da NR1. A empresa de saúde e segurança do trabalho, que faça esse programa de gerenciamento de riscos mentais, e aí, amparada por uma equipe multidisciplinar, onde terão psicólogos, né? E uma boa assessoria jurídica. Porque não tem como a gente se amparar só naquilo que a empresa de saúde e segurança ela vai falar. O advogado é quem tem contato com o juiz, o advogado é quem tem contato com o direito material, o direito processual, e graças a Deus a gente, né, foi feito para isso, a gente estudou para isso. Então, isso é que vai fazer a diferença pros empresários. Agora, quando se fala em você comprar um kit de faça você mesmo, né? Vem lá um monte de formulário, né? Que eu já vi vender na internet um monte de formulário por R$197, né? Para o próprio empregador fazer com que os funcionários preencham esse kit, além dele estar infringindo a LGPD, porque ele não pode saber nem quais são os medicamentos que o funcionário toma, ele não pode saber disso, ele também não está se adequando à NR1, porque certamente quando vier um processo, ele não vai saber qual é o documento, como ele vai juntar esse documento lá, o juiz vai falar, né, nossa, você mesmo está fazendo isso, né? Então, o psicólogo, de uma forma
sozinho, só ele não tem competência. A lei não atribui competência ao psicólogo para fazer esse tipo de trabalho. Até o doutor falou sobre colocar um psicólogo, né, deixar esse psicólogo à disposição dos colaboradores na empresa. Já existem, né, vinculados aos planos de saúde, e até vendendo de forma isolada, planos em que as empresas podem contratar telemedicina. Então, se o trabalhador tem algum problema, já sabe, ele já foi diagnosticado, tem algum problema, fica lá à disposição dos colaboradores esse serviço de telemedicina. Ele liga, ele agenda, ele marca, né? E é externo? É externo, a empresa não tem vinculação nenhuma, ela não sabe nada a respeito da saúde do colaborador. É mais uma forma de a empresa prestar um benefício. Benefício, né? né? É um benefício. Mas assim, aquelas empresas que não têm condição financeira de fazer isso, não tem problema nenhum. A lei não exige que ela faça isso. Isso seria um plus, né? Para que os colaboradores se sintam mais acolhidos, né? Se sintam mais pertencentes ao ambiente de trabalho. Isso talvez seja bastante importante, né? Sim, com certeza. Porque assim, eu digo isso porque no setor público é assim. Por exemplo, de onde eu venho, no Ministério Público, hoje tem um setor de saúde próprio, com médicos de várias especialidades, porque é possível, né? O trabalho também é árduo, o Poder Judiciário também tem, enfim, uma área de saúde própria, porque todo mundo é humano, né? Pode passar por isso mesmo, né? Juiz, promotor são trabalhadores, analistas, enfim, podem passar por problemas, enfim. Então, tem lá equipes, tem um setor médico próprio para apoiar. As empresas eu calculo que tenham ou devam ter também, porque a depender da sua condição, você imagina o Google, né? Se bem que é um outro tipo de ambiente do trabalho, é muito mais relax, é muito mais... Né? Cada colaborador ali é muito autonomizado. Tem né? sala de descompressão, tem salas de né? descompressão, tem geladeira, tem... Redes, tem umas empresas que têm redes. Tem lá uma geladeira de cerveja durante o dia, enfim, você está um pouco mais à vontade... Teoricamente. Sim. Eu não sei como é que é o batente lá dentro, como a gente dizia, porque de repente ele pode estar comprimido por prazos, por certas coisas, por certas metas que a gente não imagina, né? Mas existem e devem existir. Mas eu acho isso bastante importante, né? E eu queria, assim, não sei se você pode me dizer, porque hoje tem o grande tema, né? E eu atuo nisto aí, nesse pequeno nicho, da pejotização. Como é que é isso hoje? Porque as empresas hoje mesclam internamente os pejotizados com os CLTistas, né? Que tem essa... Então, há um tratamento diferenciado, eles também devem receber esse mesmo tratamento, porque o número de pejotizados se ampliou muito, o Supremo está para definir de maneira mais organizada, digamos assim, o que é que ele quer dizer. Nesses dias houve uma audiência pública, o Supremo tem se ocupado de ouvir a sociedade, eu calculo os empresários, os empregados, os sindicatos, etc., para tomar uma posição assim o assado, porque ele vai regulamentar. A jurisprudência dele já está posta, de que a pejotização é irreversível, mas ele vai organizar isso, sob quais pressupostos, quais cuidados, né, em que condições. Então, isso gera no interior da empresa uma diferença de tratamento em relação a um e a outro, porque assim, se você é um pejotizado, eu digo, você tem metas aí, meu amigo, você se vira, né? Ou não. Exatamente. Você é responsável pelo seu tempo de dedicação ao trabalho. Né? Na verdade, os pejotizados não têm direito a isso, né? Porque o fato deles serem pejotizados, eles estão assumindo o risco da atividade que eles praticam. Sim. Né? Então, eu tenho uma opinião um pouco... eu ainda estou analisando essa questão da pejotização, o que eu entendo por pejotização. Mas se nós pararmos para pensar, sempre vão ter tarefas, funções, cargos que é impossível haver a pejotização. Então, assim, ela vai abarcar um certo nicho, um certo número de pessoas, mas a gente não vai conseguir com isso extirpar os direitos trabalhistas. Isso daí... Os terceirizados podem cumprir algumas tarefas, em alguns casos fazem tarefas fim, mas na maior parte são tarefas meio, etc. e tal.
O Supremo até autorizou que sejam tarefas fins, mas com certos cuidados, com certas cautelas. Mas assim, se não há essa diferenciação de tratamento, né, dentro do mesmo ambiente, talvez isso seja mais justo, né, mais porque adequado. a lei trata dos colaboradores, então para que elas sejam abarcadas tem que ser colaborador, tem que ser registrado, ter o vínculo reconhecido, né? O que pode acontecer é de um funcionário que é pejotizado, ele pediu o reconhecimento do vínculo de empregatício e aí, consequentemente, pedir os requisitos. Porque isso é uma grande falha também do empresariado. Ele quer a todo custo contratar pessoas como prestador de serviço, mas, na verdade, presente os requisitos do vínculo de emprego. Eu já vi empresa que manda o PJ emitir nota fiscal para pagamento do 13º. E vem descrito na 13º salário. Aí não tem como a gente ajudar, né? Mas acho que estamos no tempo, olha quanto assunto, né? Quanta coisa para falar sobre esse assunto. O senhor tem alguma pergunta, doutora, ainda? Satisfeito. Jô, a gente queria agradecer. Queria passar para você antes, depois a gente passa para o Dr. Cleuton. A gente tem sempre o momento Cleuton. E agradecer muito as suas informações relevantíssimas, né? Tenho certeza que vai ser um podcast com muita visualização, porque é muito importante. Eu que agradeço, adorei participar. Sempre que a gente pode, agora a gente está, né, fazendo várias ações sociais, né, juntas, estamos no Rotary Club de São Bernardo, e esse é um dos meus objetivos de vida agora, auxiliar, né, poder ajudar o próximo, contribuir com informações relevantes, né, porque a gente sabe que tem muita mentira hoje na internet, muita coisa que se fala e que cria um pânico na sociedade, mas na verdade não funciona dessa forma. Então, cada vez que a gente puder contribuir cada vez mais com o nosso próximo, eu acho que a gente vai estar, de uma certa forma, sendo iluminado, né, e abençoado só por estar nessa vibe. Então, eu agradeço demais poder trazer essas informações aqui para a audiência de vocês. Maravilhosa. E vamos para o momento do Cleuton. Então, hoje nós recebemos aqui uma pessoa que estuda, talvez, um dos meios mais exigentes em termos de pesquisa e aprofundamento nos dias de hoje, que são as relações de trabalho, que estão se modificando muito rapidamente, estão se alterando e ganhando componentes muito novos em razão das novas tecnologias, dos novos ambientes de trabalho, ao mesmo tempo em que o ser humano, nesse tempo que corre, vai também, do ponto de vista psíquico, né, se apercebendo cada dia mais fragilizado, né, pelas circunstâncias muito hostis da vida de hoje. Então, foi uma conversa muitíssimo agradável. Eu espero que tenha sido útil a você que é empregado, pejotizado, a você que é empresário, a todos, porque foi um debate que iluminou um pouco mais essa situação que, como eu já disse, não é, está aí a requerer de nós uma maior atenção. É isso. Né? Para finalizar, um mimo do nosso podcast para você, para adoçar um pouquinho a vida, né? Que delícia! Muito obrigada! Imagina. E é isso, gente. Assistam. Nosso podcast vai ao ar provavelmente nessa quinta-feira e estará nos nossos canais do YouTube Praxisjur e também no Instagram Praxisjur. Praxisjur Conexão Jurídica, o seu podcast jurídico. Obrigada.